Havia um palestrante que ele estava em um lugar e palestrou sobre propósito, sobre foco, e falou e convenceu muitas pessoas de investimentos, de coisas, de manter o foco, de continuar e não desprezar os pequenos começos. Terminou aquela palestra, todos ali ovacionaram, aplaudiram, foram tirar fotos, autógrafos, comprar livro dele e tudo isso. E no final, todo mundo tinha ido embora, ele parou em frente ao local e ficou esperando ali um táxi, né? Um carro para levar ele para casa. Uma pessoa viu e falou assim: ué, como pode ele palestrar tão bem daquela forma e ir embora de táxi ou esperar um ônibus? Como pode isso? Essa é a questão da nossa mente. Nós desprezamos os começos das pessoas. E a pergunta é: você já nasceu grande? Porque o único que nasceu grande foi Adão. E olha no que deu. A vida tem processos. São grandes histórias com pequenos começos. Assim foi Silvio Santos, Roberto Marinho, Elon Musk. Todos aqueles que inventaram grandes coisas começaram com pequenos começos e não começaram grande. Assim foi Davi, em um treinamento até chegar rei. Todo mundo quer ser rei, todo mundo quer governar, todo mundo quer estar no foco, e é muito bom tudo isso. Mas a árvore que você se alimenta hoje, dela de algum fruto, de uma manga, de uma maçã, de uma laranja, de uma banana, ela teve lá uma semente. E uma semente que deu um fruto que ninguém via. Assim foi na vida de Davi. Nos pequenos começos, quando os irmãos dele estavam na guerra e todo mundo vendo, os irmãos fortes, os irmãos lutando pelo rei. E ele lá, atrás do pasto, cuidando das ovelhas. E tendo que ir através de urso e leão para lutar. Nessa escola do deserto que ninguém vê, dos pequenos começos. E muitas vezes a nossa mente diz, o diabo vem e a nossa própria mente nos oprime, falando: ei, olha, lá, aquele que já foi na tua frente, já foi pregar, já foi ungido pastor, já foi ungido líder, já foi na tua frente. É como diz o ditado popular: chegou agora e já está sentando na janela. A grande questão é que Deus está te preparando na aljava, colocando bem lá atrás, para quando soltar, ir mais longe. Só que nós acabamos desprezando os pequenos começos, assim como esse homem viu esse palestrante. Porque esse palestrante podia até ter um carro, mas queria ir para casa de Uber ou de táxi, ou até de ônibus. Ele escolhe. Só que nós olhamos e desprezamos os pequenos começos. E aonde está a nossa alma? Onde estão os nossos olhos? Onde está a humildade do que Cristo nos ensinou? Desprezar os pequenos começos de outras pessoas? Isso não é o Evangelho. Isso não é algo que vai trazer bênção para a nossa vida em relação aos pequenos começos. Todas as grandes histórias que ouvimos têm pequenos começos. Alguns podem nascer filhos de milionários, mas não tiveram processo e estrutura. E perguntaram a um grande médico assim: o que você tem mais receio e medo? Ele disse assim: eu tenho receio e medo porque nos meus pequenos começos eu criei estruturas psicológicas, fisiológicas, biológicas e mentais para que tornasse o meu interno com uma resiliência, uma fortaleza mental e física, para quando viesse a dificuldade, eu pudesse passar sabendo que aquilo ia passar. Agora, os meus filhos, eles não tiveram o processo que eu tive. Então esse é o maior medo, de eles não saberem aproveitar os pequenos começos e achar que tudo já vai ser assim, preparado, porque nesse ponto eu senti que errei. Mas estou corrigindo a rota
e fazendo algumas outras coisas, para que eles não desprezem o começo de nenhuma pessoa. E mostrei para eles que eu, como pai, levei a eles aonde eu nasci, aonde eu vivi. E ali, corrigindo aquela rota, eu gostei muito porque eles aprenderam a se relacionar com pessoas mais humildes. E nós, que temos um alto padrão, aonde não nos falta nada, levei a eles em lugares que as pessoas passam até às vezes fome. Por isso não devemos desprezar os pequenos começos. E a palavra é no título: não despreze os pequenos começos. E onde está isso, Alex? Zacarias 4:10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. A obra está começando em você. Se a obra está começando, não desconstrua aquilo que em toda a caminhada, em ficar na porta da igreja, na chuva e no sol, e às vezes ou de limpar a igreja, ou de fazer qualquer outra coisa que a tua mente ache, ou limpar até o banheiro da igreja, que nossa mente acha assim: nossa, ninguém está vendo. Ei, ninguém estava vendo Davi lutando com o urso e com o leão, mas ninguém físico, carnal, pecador, mas o Santo dos Santos, que vê todas as coisas e nos prepara nessa escola do deserto, onde ninguém vê, mas sabe. Ele sabe que o teu coração. E se nós fôssemos desprezar os pequenos começos de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, aqui no Evangelho de João 6, versículo 8 e 10. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número de quase 5.000. E o que acontece? Olha o versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Ali estava claramente que ele estava desprezando os pequenos começos. Uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes, o que poderia fazer? Olha como é que a nossa mente é. Mas dar na mão de Jesus irá multiplicar. Às vezes a gente está retendo alguma coisa que Deus falou que era para a gente já ter dado, e aí não tem se multiplicado, porque mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. Então, nos pequenos começos daquilo que você faz, ninguém vê aos olhos, mas na mente fica. Quem não é visto não é lembrado. Deus te lembra e traz a memória do rei. Ele traz a memória do rei, porque assim é. Quando foi com Mardoqueu, que o rei chegou e foi ler os manuscritos sagrados e viu lá que um homem tinha salvado a vida dele. Porque Deus, ele tem seus meios. Deus faz dos seus meios. Então, não despreze os pequenos começos de ninguém, e muito mais o seu. Não seja injusto consigo mesmo. Se está começando com uma barraquinha na esquina, se está começando a vender online, se está começando no Uber ou qualquer coisa. Ei, calma! A vida é um processo das coisas que você em atitude vai fazendo, seja no mundo, na igreja, e assim vai crescendo. Só que uma das coisas não pode acontecer, o que está em Gálatas 1:6. Olha só. Maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho é humilde. O evangelho é quando olhar alguém vendendo bala no trânsito, é poder de alguma forma, se tem, e ajudar. Se não pode ajudar com o financeiro, com a palavra. Pô, fico muito feliz por ver você trabalhar. Hoje não tem, mas amanhã, quem sabe. E assim, porque a nossa vida, em nossa mente, quer sempre desprezar os pequenos começos. Mas são grandes histórias com pequenos começos. E os começos é assim. Haverá um pouco de dificuldade, haverá um pouco até de desânimo tentando nos paralisar. Mas isso é a nossa mente.
Isso não é o Deus que nós servimos, que fala para nós marcharmos e continuarmos nesta caminhada da fé também. Porque às vezes vamos à igreja e falamos, eu vou e volto, vou e volto, e parece que nada está acontecendo. Ei, esse é só o começo. Mas o processo está acontecendo e sendo construído no reino espiritual. Em 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, toda vez que vê alguma pessoa nos pequenos começos, a soberba é da carne. Precisamos compreender que aquela pessoa está começando. Não podemos desprezar as pessoas nos seus começos, os pequenos começos. Assim como esse palestrante, em algum momento que alguém viu e o acusou porque ele estava indo embora de carro, temos que compreender que se essa pessoa que está falando é conhecida, ela começou com o nome nas alturas ou começou com uma caminhada que foi humilhado, que foi desprezado, que foi rejeitado, que criou uma resiliência, uma força e continuou. Então, se você começou alguma coisa, não deixe que ninguém te despreze nos pequenos começos, e muito menos se alguém falar que não dá certo, que não vai dar certo, que está pelo lado errado. Ei, ouça a voz do teu coração e do espírito, porque nos pequenos começos Deus fez um homem de trás das malhadas virar rei. E assim Deus faz com a nossa vida, nos tira de trás da malhada, coloca a coroa na nossa mente. A coroa na nossa mente, Jesus Cristo. Chamar Ele, essa coroa da vitória, da autoridade que nos deu, e declarar todos os dias. E como diz em 2 Coríntios 4,13, criei, por isso falei. É um pequeno começo, mas eu não vou desprezar nem a ninguém e nem a mim mesmo. E continuarei, porque o Senhor é comigo. Essa palavra te ajudou? Entenda, compreenda que os pequenos começos, Deus está te fortalecendo, criando músculos espirituais para a sua grande vitória. Se essa palavra te ajudou, dá um like, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.